E quando nós encontramos na igreja esses desencontros, essas contradições que às vezes na mente da gente fica dentro da igreja, encontrar as pessoas que são imperfeitas, as pessoas que são erradas como nós, como você é, isso vai nos tornando mais verdadeiros discípulos de Jesus. Isso vai nos amadurecendo, vai nos trazendo experiência. A gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo a dar frutos para Deus. A gente vai aprendendo a dar frutos para Deus, a servir a Jesus, a olhar para Jesus, a confiar nele e entender que é para Jesus que nós fazemos as coisas e não são para as pessoas apenas. Mas pastor, quais são as maneiras então? O senhor disse aí que a gente precisa, que tudo isso nós aprendemos na igreja, mas quais são as maneiras pelas quais eu posso manifestar o meu amor pela minha igreja? Primeira razão, porque está escrito na palavra de Deus, em 1 João capítulo 3, versículo 18, o apóstolo João dizendo assim: filhinhos, não amemos de palavra, porque tem pessoas que amam de palavra. Eu te amo, irmão, eu te amo, irmã, irmã, tu é uma bênção na minha vida, mas às vezes não é bem assim, né? E a Bíblia diz que não devemos amar só de palavras, e diz também que não devemos amar de língua, porque às vezes são as palavras, né? Te amo, te amo, te amo, te amo, mas só palavra, e as palavras voam, elas vão embora. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar por obra e em verdade, alicerçado, uma coisa real, um amor sincero. E esse amor sincero com que nós nos amamos, não é esse amor de passar a mão na cabeça, não é aquele amor de dizer: irmão, você está errado, mas está certo. Não, é um amor que às vezes nós temos que chegar para o irmão e dizer: irmão, você está no caminho errado, você não tomou a melhor decisão, esse caminho que você está indo, filho, não é o caminho melhor para você, esse caminho não vai dar certo, você lá na frente vai dar errado, lá na frente você vai ter uma decepção. Isso é como acontece com a gente aqui na igreja, quando a gente aconselha as pessoas. Às vezes aconselha as pessoas: espera um pouquinho mais no seu casamento. Aí as pessoas: não, está na hora de casar, vou casar, está na hora, eu quero é isso. E às vezes interpretam a gente como se fosse o inimigo usando a boca da gente para falar o contrário. Mas lá na frente as pessoas entendem que nós temos razão, né? Porque nós amamos em verdade, não amamos em palavras, nós dizemos aquilo que é necessário dizer. Não costumamos dizer o que a pessoa precisa ouvir, costumamos dizer o que a pessoa precisa ouvir, não o que elas querem ouvir. Isso é amor. O amor, uma pessoa que ama a outra, não deixa a pessoa entrar numa canoa furada. Ele avisa: olha, essa canoa está furada, você pode entrar? Não entra não, está furada a canoa. A pessoa: não, mas eu quero assim mesmo, eu dou um jeito. E a pessoa vai: mas você avisou. Agora é errado você dizer: olha, pode ir, não vai acontecer nada. Você sabe que a canoa está furada, por que você mandou a pessoa ir? Isso é falta de amor, né? Então a realidade é essa. Precisamos amar em verdade, por obra e em verdade. Devemos demonstrar nosso amor à igreja a qual pertencemos com atitudes que comprovem a veracidade desse amor. Por exemplo, quem ama a sua igreja, ele é intercessor dessa igreja, ele ama a igreja, ele tem amor pela igreja. Eu contei aqui dos irmãos uma pessoa que foi espírita há tantos anos, mas quando ela se converteu, ficou tão cheia de Deus, tão cheia de amor, que toda vez que ela passava em frente à igreja dela, ela estendia a mão para abençoar a igreja dela. Abençoa os pastores, os obreiros da igreja, os trabalhos da igreja, a atividade da igreja. Ela abençoava, toda vez que ela passava em frente, ela abençoava a igreja. Isso é amor. Quem ama a igreja intercede por ela. Amém? Glória a Deus. Segundo, que quem ama a igreja participa dos seus cultos com alegria. Ele se envolve nos trabalhos da igreja, ele participa, ele é ativo, sabe? Ele tem prazer, tem alegria em fazer as coisas para Deus. E em terceiro lugar, quem ama a igreja se preocupa com o testemunho. Eu não posso errar, não posso vacilar, porque compromete a minha igreja. Se eu comprar e não pagar, eu posso comprometer os irmãos da igreja. A igreja toda vão chamar a igreja dos caloteiros, por minha causa. Já pensou, irmãos? Igreja dos caloteiros? Misericórdia, né? Então as pessoas vão achar que todo mundo da igreja é assim. Vão achar que o pastor é assim, que os líderes da igreja são assim, e que você é assim, porque a igreja é você. A igreja não são as quatro paredes, a igreja é você, somos nós. Então, quem ama conserva um bom testemunho.
certo? Ele não anda falando mal dos outros, ele não anda perscrutando a vida dos outros, ele tem seu compromisso com Deus, ele segue a Deus, e quando ele se interessa em saber da vida de alguém, é para ajudar, é para orar, não apenas para ficar comentando em assuntos paralelos sobre as pessoas. Quem ama se preocupa em conservar um bom testemunho, tanto para os de fora quanto para os de dentro. Quarta razão, quarta maneira de demonstrar meu amor pela igreja: quem ama oferece apoio material à sua igreja. Quem é pedreiro, quem é carpinteiro, quem é eletricista, quem é mecânico, quem é pintor, quem é técnico em som, e assim vai. Quem sabe fazer tricô, crochê, faz para ajudar a igreja. Tem muitas coisas que você pode fazer. Quem ama, ele tem esse prazer em doar, né, o que ele sabe que ele pode para abençoar a igreja. Além disso, ele é dizimista. Ele é dizimista também, porque ele sabe que a igreja precisa, ele sabe que a igreja tem responsabilidade, então ele não nega, ele está envolvido, ele ama tanto a sua igreja, que ele é fiel no dízimo. Ele sabe, não, o ministério, existe o ministério tem seus compromissos, tem suas contas para pagar, tem os pastores que vivem do ministério, tem seus compromissos, então eu preciso ser fiel a Deus, porque eu amo a minha igreja. Então ele é uma pessoa que oferece, né? Uma pessoa que se torna e dá apoio material com dízimo, oferta, e tudo isso entrega com alegria e fidelidade ao Senhor. Quinta razão, quinta maneira de manifestar o amor à igreja: quem ama a igreja defende a igreja das zombarias. A igreja está passando por um momento difícil, as pessoas estão fazendo coisas e colocando o nome da igreja, e você às vezes ajuda mesmo, às vezes a pessoa, por não saber, é verdade, é isso mesmo. Não, irmão, quem ama a sua igreja, essa igreja é você. Aqui é a minha família junto com a sua família. Aqui nós temos uma reputação de tantos irmãos para zelar. Então nós precisamos proteger, defender os irmãos, defender a igreja das zombarias, das chocarrices que se fazem com as igrejas, as piadas que se contam que o pastor só anda de carrão. Eu ando de carrão mesmo. Meu olho passa aí toda hora, eu pego ele, carrão mesmo. Eu ando de carrão mesmo. Tem muitos lugares, quem quiser pode entrar. É só pagar R$2,40 que vai em qualquer lugar. Então eu ando de carrão mesmo. Então, as pessoas, a igreja não se pode se deixar levar, sabe? Então, se você ama a sua igreja, preserve o nome da sua igreja, livre a sua igreja, sabe, das calúnias, perseguições, das invejas, das ofensas que vêm das pessoas de fora, de dentro também da igreja vem. Então, irmãos, é bom, sabe, quando nós, é tão bom quando a igreja ama, quando nós amamos a igreja dessa forma, amamos ao ponto de não ficar contando os defeitos, mas que a gente possa amar, valorizar as qualidades, e os defeitos nós orarmos para que elas desapareçam, para que a igreja a cada dia vá se aproximando mais e se parecendo cada dia mais com Jesus, para que nós possamos melhorar como cristãos. Você não vai passar a mão na cabeça de ninguém e nem dizer que a igreja errada está certa, não. Você vai orar para que a igreja errada se acerte, né? E quando alguém fala mal da igreja, mostre a qualidade da igreja também. Não se cala, não fala, não, tem defeito, tem, mas a igreja não tem isso, a igreja tem aquilo. A igreja lá é só dinheiro para lá, dinheiro para cá, mas não, mas tem gente curada, tem gente transformada lá na igreja, tem gente que está sendo abençoada, tem pessoas que eram doentes, hoje está, né? Pessoas que estavam desempregadas, que estão trabalhando, pessoas que não tinham casa própria, hoje já tem sua casa própria. Então mostre as coisas que Deus está fazendo na sua igreja, fale bem da sua igreja, irmão. Amém? Diga para seu irmão que está do seu lado, fale bem da sua igreja, fale para ele. Pare de falar mal da igreja, porque você está falando mal de você também. É verdade, está falando mal de você também. Então que todos nós venhamos amar dessa maneira a nossa igreja, amar dessa maneira a igreja onde Deus te colocou. Tem qualidades, tem coisas boas acontecendo, valorize, incentive, participe. Amém? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a igreja de Cristo e ame uns aos outros. Amemos uns aos outros. É uma ordem de Jesus para cada um de nós. É um mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amém? Que essa reflexão nessa noite possa você fazer uma comparação, para que você possa melhorar mais da sua maneira de ver e da sua maneira de proceder em relação à sua igreja. Amém? Se é aqui que você tem sido abençoado,
se é aqui que Deus tem falado com você, se é aqui que Deus tem te curado, que as portas se abriram para você, se foi através desta igreja que Deus te deu um milagre, Deus te deu uma bênção, que Deus tem te dado vitória, que você tem melhorado até de vida, né? Até aqui na igreja. Irmãos, por que ficar falando mal da igreja? Se Deus tem feito tanta coisa boa na sua vida, quantas coisas boas que Deus tem feito, as erradas deixa de lado, é imperfeição nossa. Você também é errado, você também tem defeito, não é verdade? Mas vamos ficar a vida toda mostrando os seus defeitos? Não, vamos mostrar as qualidades da igreja, vamos demonstrar amor pela igreja, vamos valorizar a igreja, vamos fazer como havia um lema, um slogan na década de 70 em relação ao Brasil, que dizia assim: Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Que nós possamos ou amar a nossa igreja, ou então deixar, mas não fique falando mal da igreja, amém? Porque a igreja é você, a igreja é a sua família, é a sua casa espiritual, é a nossa família, é a família de Deus, amém? Nós somos a família de Deus. Um dia nós seremos perfeitos, né? Um dia estaremos na glória, vai dar perfeição. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, vamos valorizar, vamos enfatizar o que é bom, vamos enfatizar o que dá resultado, vamos falar das coisas boas que estão acontecendo, vamos olhar para as coisas que dão frutos, vamos olhar os frutos, amém? Vamos olhar os frutos, vamos ver quem está dando frutos, vamos valorizar aqueles que estão dando frutos na nossa igreja, amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor.